Existe uma pergunta que muita gente em Brasília evita fazer em voz alta. Quem impede Alexandre de Moraes? Para seus defensores, ele é o ministro que enfrentou ataques contra as instituições. Mas, para seus críticos, Moraes virou outra coisa. O símbolo de uma caneta sem freio, de um judiciário que passou a interferir demais na política e de um poder que ninguém consegue controlar. E é por isso que o Congresso começou a se mexer. A grande narrativa agora é simples. Enquanto parte da imprensa chama isso de ataque ao Supremo, muitos parlamentares tentam vender outra versão. Eles dizem que não estão atacando a democracia. Estão tentando impedir que um único ministro concentre poder demais. E aqui começa o ponto mais explosivo. Talvez o plano não seja derrubar Moraes do cargo. Talvez seja algo ainda mais estratégico. Tirar dele a força de decidir sozinho. Hoje, vamos entender essa disputa em 3 tópicos. Tópico 1. A caneta que virou o símbolo de poder. Alexandre de Moraes não virou alvo por acaso. Ele se tornou o ministro mais polêmico do Supremo. Para uma parte do país, ele representa firmeza institucional. Mas, para outra, ele representa excesso, censura, perseguição política e concentração de poder. E, na política, percepção vira realidade. Quando milhões de pessoas passam a enxergar um ministro como alguém acima dos demais poderes, a crise deixa de ser jurídica e vira popular. É aí que entra a PEC 8 de 2021. Essa proposta limita decisões monocráticas, ou seja, decisões tomadas por apenas um ministro. O Senado aprovou a PEC em 2023 por 52 votos a 18, e o texto seguiu para a Câmara. A proposta trata de pedidos de vista, medidas cautelares e declaração de inconstitucionalidade nos tribunais. No papel, a PEC não cita Moraes, mas, no mundo real, todo mundo entende o recado. A mensagem política é: chega de um ministro sozinho suspender leis, travar decisões e colocar o país inteiro em suspense. Para os críticos de Moraes, essa PEC é o primeiro freio contra o que eles chamam de abuso da toga. Não é uma vingança, é uma tentativa de devolver poder ao Congresso, que foi eleito pelo povo. E aqui está a primeira surpresa: o Congresso não precisa vencer Moraes no grito. Basta mudar a regra do jogo. Se a caneta individual perde força, Moraes perde parte do seu poder político. Tópico 2. O Congresso acordou tarde, mas acordou. Durante muito tempo, deputados e senadores reclamaram do Supremo. Fizeram discursos, gravaram vídeos, protocolaram pedidos. Mas, na prática, quase nada mudava. Agora, o Congresso percebeu que reclamar não basta. Se quer impedir Moraes, precisa agir dentro das regras. PEC, projeto de lei, pressão institucional e mudança no rito de responsabilização. É por isso que a nova lei do impeachment também entrou no radar. O PL 1388 de 2023, apresentado por Rodrigo Pacheco, propõe atualizar regras sobre crimes de responsabilidade e o processo de julgamento dessas autoridades. O projeto segue em tramitação no Senado. Esse tema é explosivo porque envolve também ministros do STF. Hoje, pedidos de impeachment contra ministros costumam virar notícia, mas raramente avançam. E isso alimenta a sensação de que ministros do Supremo são praticamente intocáveis. Para os críticos de Moraes, esse é o problema central. Ele pode tomar decisões duríssimas, atingir políticos, partidos, redes sociais e debates nacionais, mas quem cobra esse poder? Quem responsabiliza? Quem impõe limite? A CCJ do Senado adiou para 2026 a votação da nova lei do impeachment, e o relator disse que o texto deveria ser uma lei de Estado, protegida de pressões momentâneas. Essa frase mostra o tamanho da tensão. Até quem defende mudanças sabe que não dá para fazer uma lei apenas movida por raiva. Mas também não dá para fingir que o problema não existe. Por quê? Para uma parte enorme da população, Moraes virou o rosto de um sistema que se protege sozinho. E quando o povo olha para um ministro e sente que ele não responde a ninguém, a confiança na República começa a quebrar. Terceiro tópico: Moraes virou o vilão porque o sistema deixou. Aqui está o ponto mais importante.
Moraes não se tornou esse personagem sozinho. O sistema permitiu. O Congresso se omitiu. O Senado engavetou pedidos. Os partidos se adaptaram ao medo. E o Supremo deixou que um de seus ministros acumulasse um protagonismo gigantesco. Por isso, chamar Moraes de vilão aqui é uma metáfora política. É dizer que, na narrativa de milhões de brasileiros, ele virou o personagem que concentra o medo de um judiciário sem limite. E todo vilão político nasce de uma sensação: a sensação de que alguém passou da linha. A oposição já apresentou pedidos de impeachment contra Moraes, e a Câmara noticiou movimentações de deputados nesse sentido. Mas o ponto não é só impeachment. O ponto é desgaste. Cada pedido aumenta a pressão. Cada reação no Congresso alimenta a narrativa. Cada nova decisão polêmica reforça a imagem de que Moraes age como poder acima dos poderes. E é exatamente aí que o Congresso tenta se apresentar como o freio. A mensagem é direta. Se o Supremo não se controla, o Legislativo precisa reagir. Mas existe um risco. O Congresso também tem interesses. Também tem políticos investigados. Também tem cálculo eleitoral. Também tem gente que não quer equilíbrio nenhum, apenas vingança. Por isso, a pergunta final não é simples. Moraes passou dos limites. Para seus críticos, sim. O Congresso está certo em tentar freá-lo. Para muitos, sim. Mas essa reação precisa ter uma regra clara. Limitar o poder de todos, não apenas perseguir um inimigo político. Porque se a regra for feita só para atingir Moraes, amanhã ela pode ser usada contra qualquer outro ministro. E se nada for feito, a sensação de poder sem freio continua crescendo. Esse é o drama brasileiro. De um lado, um ministro que virou símbolo de autoridade extrema. Do outro, um Congresso tentando recuperar espaço. No meio, um povo dividido entre medo do abuso judicial e medo da revanche política. Mas uma coisa é certa: ninguém em uma república deveria parecer intocável. Nem presidente, nem senador, nem deputado, nem ministro do Supremo. Se Moraes virou o vilão dessa história, é porque muita gente passou a enxergar nele o retrato de um poder que avançou demais. E agora o Congresso tenta dizer ao país: chegou a hora de colocar freio. A pergunta é se esse freio será usado para restaurar o equilíbrio ou para abrir uma nova guerra entre os poderes. Porque, em Brasília, quando um poder tenta derrubar o outro, quem costuma pagar a conta é o povo. Se você concorda que nenhum poderoso pode ficar sem limite, deixe seu like, inscreva-se no Carta Política e compartilhe este vídeo. Porque enquanto Moraes segura a caneta e o Congresso tenta puxar o freio, o Brasil inteiro precisa prestar atenção no que está sendo decidido nos bastidores.